Galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês esse cara. Esse aqui é o fone com o melhor custo-benefício que você pode comprar hoje. Não tem nenhum fone até esse preço que é melhor do que ele. Hoje eu vou explicar um pouco, falar por que ele é tão bom, por que eu acho que ele é o melhor custo-benefício e provar para vocês por A mais B que dificilmente você vai achar um cara melhor que esse aqui. Antes de começar, eu não gosto muito de vir aqui, eu não tenho o costume de fazer isso, mas quero falar para vocês, esse é um projeto novo, é muito difícil, eu não vivo disso, tá começando ainda e eu quero um dia poder viver disso. Acredito que muita gente desse nicho que eu faço eu tenho um sonho de viver do YouTube, gravar vídeos pra cá. Então, se você tem esse sonho, se você gosta dessa ideia, deixa aqui o seu like, a sua inscrição para dar apoio para esse canal, para ver que eu não tô aqui sozinho, para dar essa motivação. Minha rotina é muito difícil, até por isso eu não gravo tantos vídeos com tanta frequência, mas quero começar a postar mais e eu preciso desse incentivo de vocês. Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, dá esse apoio pra gente, deixa aí nos comentários qualquer coisa, fala o que você achou. Se você não gostou também, deixa aí alguma recomendação e vamos lá pro vídeo agora. A ideia desse vídeo surgiu principalmente por causa de um inscrito aqui do canal, é um dos inscritos mais ativos aqui, é o Victor, né? E eu queria estar agradecendo ele por estar sempre aí apoiando o canal, mandando mensagens, incentivando. Ele me pediu para falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, e hoje eu vou estar gravando um vídeo mais aprofundado em todos os aspectos dele. Esse cara é o Galaxy Buds FE. Ele é um fone da Samsung, né? Tá dando pra ver aqui. Ele é muito bonito, diga-se de passagem, ele é lindo. Toda a construção dele. Aqui dá pra ver bem a textura dele, bem lisa. Nossa, ele é muito bacana. Tem esses detalhes aqui da logo. Um pequeno relevo. E ele é muito bom. Uma coisa que eu já quero falar aqui dele é sobre a questão de se ele arranha com facilidade, né? Normalmente essas superfícies mais lisas, elas arranham com mais facilidade. Eu costumo deixar ele dentro da minha bolsa quando eu vou trabalhar. E no mesmo lugar fica chave, coisa que arranha. Tá dando pra ver aqui, ó. Ele tá até um pouco sujo, porque eu uso muito ele. Eu utilizo ele praticamente o dia todo. Já tô utilizando ele já tem alguns bons meses aí. E aqui eu vim realmente para dar essa review para vocês honesta. Porque muitos canais maiores, eles têm que passar um pouco de pano, digamos assim, para a marca, porque eles são patrocinados. Então eles têm que passar uma imagem boa, uma imagem bonita para a marca. Eu não tenho isso, eu vou vir aqui falar para vocês a verdade sobre esse fone, todos os detalhes dele, a construção, o que eu acho, sem nenhuma marca interferir, realmente mostrar para vocês a opinião sincera. Inclusive um detalhe, a maioria dos vídeos aqui do canal eu gravo com o microfone dele, eu não tenho um microfone dedicado aqui, então eu acabo utilizando o microfone do fone de ouvido. E ele é muito bom, dá pra ver pelos vídeos, óbvio, não é um microfone profissional, mas é muito bom. Mas vamos por partes. Voltando, né, pra questão da construção dele primeiro. Ele é um fone que, assim, eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, então não deixo cair assim, nem nada do tipo. Mas dá pra ver pela construção dele que ele é muito resistente, muito resistente. Tem uma construção bem robusta, tanto interna quanto externa. A construção dele é muito boa. Aqui, ó, vou chegar mais perto para vocês verem. Ele tem uma construção muito boa, uma construção em plástico, mas muito boa. Ele tem esse detalhe, inclusive até uma curiosidade, quando eu fui comprar ele eu fiquei meio receoso, porque eu queria o preto. Mas nas imagens a capinha era branca, eu fiquei, nossa, será que vai vir um trem branco? Mas não, a parte de dentro aqui tem a versão dele branca, inclusive, mas essa versão preta, ela vem só com a capinha em volta branca, que combina muito, porque o meu celular que eu uso, inclusive para gravar, ele é branco,
com alguns detalhes pretos, então fica bem bacana, combina bastante. Dá pra ver aqui que ele tem essa parte aqui, ó, em alto relevo, que é um imã, ele gruda aqui nessa parte. Eu acho que vai dar pra ver aqui de lado e dá uma certa força pra baixo. Ele tem uma resistência, não é tão simples assim que abre e nem trava pra puxar. É um imã, ajuda bastante, isso é um detalhe muito bom. Outra coisa, sobre a construção dos fones em si. Como eu disse, até meio um pouquinho sujo, porque eu utilizo ele muito. Eu gosto bastante, não é consenso, isso é bem questão de opinião mesmo. Eu já vi muita gente falando que prefere aquele outro modelo que tem tipo uma perninha para baixo o fone e uma perninha para baixo. Eu particularmente não gosto, porque ele é muito mais fácil de cair. Alguém esbarra, algo do tipo, ele é bem mais fácil, às vezes você vai coçar ali, ele cai. Tem que ter muito cuidado quadruplicado com ele, e às vezes tem certas coisas que acontecem que a gente não tem controle. Mais uma curiosidade, quando eu comprei esse fone a princípio, porque eu perdi um dos lados do meu fone. Perdi não, né? Eu tava na estação, indo trabalhar, uma mulher furou a fila e sem querer deu um tapa na minha orelha, tipo no desespero pra passar pra frente. Meu fone de ouvido caiu numa vala e não dava pra pegar, e a mulher saiu correndo, pegou o ônibus e eu não peguei, e fiquei sem um lado do fone de ouvido. Então eu tive que comprar, porque como eu disse, eu utilizo bastante. E assim, sabe aquele upgrade que você não sabia que precisava até fazer? Você não tem noção de quão bom esse fone é até você utilizar ele. Óbvio, não vai ser igual um Buds normal, um Buds 3 Pro, por exemplo, que é o mais novo aí da Samsung, que é outro patamar ali, é uma coisa à parte. Mas dentro aqui do nosso universo ainda, digamos assim, esse fone de ouvido, para quem usa às vezes aqueles TWS bem normaisinhos, sabe, que do Paraguai, assim, muda para um desse porte, é mudar da água pro vinho. É algo que você pode olhar e falar, nossa, mas nem faz tanta diferença assim. Mas quando você coloca esse carinha, eu vou te falar, faz uma diferença absurda. Mas enfim, voltando, eu gosto muito prefiro inclusive esse design de feijãozinho, como o pessoal fala, eu achei ele muito mais confortável, encaixa muito melhor. Além da questão de segurança, não cai com tanta facilidade. Outra coisa muito boa dele são essas abinhas. Protege muito, igual eu falei, eu tomei um trauma de fone cair, então essa abinha mantém ele mais segura, além de que ele vem com algumas opções para troca de borrachinha, tanto aqui quanto essa principal. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas ainda na construção tem o lugar que fica o fone. Isso é muito bom também, porque aqueles que são mais fundos é muito difícil, às vezes você precisa fazer uma limpeza, fazer alguma coisa, uma troca. Aqui não, aqui é bem rasinho para limpar, é muito bom. E esse design aqui me pegou demais. Um ponto negativo dele, agora não tão relacionado à construção, sim, a construção também, né, mas não necessariamente essa parte mais física que dá coisa que a gente vê, é a questão que ele não tem carregamento por indução. Algo que eu acho até engraçado, ele tem um espaço aqui perfeito para colocar no carregador por indução e ele não tem. Algo que assim, a princípio me afastou um pouco, mas não é algo que eu utilizo com tanta frequência, então não faz essa diferença absurda, mas para você que gosta, isso é um ponto negativo, ele não tem carregamento por indução, mas é um carregamento tipo USB-C, então isso é muito bom, ele carrega muito rápido também. O carregamento dele é absurdo, principalmente os próprios fones. A caixinha acaba demorando um pouco mais para carregar, mas os fones de ouvido eles carregam muito rápido e duram muito tempo. Dura assim umas 6 horas de música direto. Você pode ficar escutando durante umas 6 horas. Ele é realmente muito bom. Eu nunca testei a caixinha, a carga completa da caixa, mas uma carga dele consome ali uns 70, no caso fica até de 100, né? Vai para uns 70%, então consome uns 30% mais ou menos de carga.
da caixinha. Essa aqui é a embalagem que ele veio com os amassadinhos, eu comprei no Mercado Livre, isso é um pouco incomum, mas nada que faça uma diferença tão grande. Alguns detalhes aqui da caixa, bem com aquele lacre, né? Eu comprei um novo, aqui tá falando inclusive 6 a 21 horas de reprodução, cancelamento de ruído, microfone, eu já vou me aprofundar um pouco mais nisso. Tô gravando aqui com uma mão, gente, eu não tenho um tripé ainda, mas... enfim, é um pouquinho difícil às vezes de fazer os unboxings, esse tipo de coisa, mas é algo que a gente dá um jeito. Aqui as coisas já estão um pouquinho reviradas, porque eu já utilizei ele bastante, mas ele vem aqui principalmente com essas borrachinhas, são essas duas aqui. Eu gosto de guardar tudo, inclusive isso. Aqui, as borrachinhas dele, essas daqui são as borrachinhas das abas, e essa borrachinha do microfone. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Aqui, galera. Vem 3 tamanhos. O que eu utilizo é o maior. Por, de novo, trauma que eu tomei de deixar o trem cair. Então, eu gosto dele bem vedado. Inclusive, no software dele, eu vou mostrar para vocês um pouco mais a questão do software. Ele tem uma opção muito boa. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês o software dele. Eu coloquei esse widget aqui que facilita bastante, que pode bloquear os toques e mudar o modo de cancelamento de ruído. Aqui dentro dele a gente pode ver as opções. Então aqui a gente escolhe entre o cancelamento de ruído, o som normal e o som ambiente. O que seria isso? Com o cancelamento de ruído, a gente para de escutar os sons que estão na nossa volta. Ele é muito bom. Assim, não é perfeito. Eu costumo fazer alguns trajetos que tem muito barulho, como, por exemplo, ônibus. Às vezes o pessoal lá conversa muito. Você ainda consegue ouvir vazando esse som, mas no geral ele é muito bom, cancela bem. Principalmente aqueles ruídos um pouco mais distantes. Então, e principalmente se tiver com alguma música ou algo tocando. Então cancela bem. O desativado ele é normal e o som ambiente, você consegue, ele amplifica o som à sua volta. Então, às vezes você trabalha em algum lugar que você quer ouvir música, mas não pode para de escutar os sons ao seu redor, pessoas te chamando, por exemplo. Você coloca o som ambiente e ele é muito bom. Ele funciona assim... absurdamente, não tenho nada a falar dele. Também não é assim, nossa, espetacular, você escuta tudo, mas dá pra escutar muito bem. Principalmente se o som do que você estiver ouvindo não tá tão alto, dá pra ouvir muito bem o som à sua volta. Só se estiver um pouco longe, você já tem mais dificuldade. Mas tudo que estiver numa distância razoável de você, você consegue escutar muito bem. Próxima coisa, o controle de toque, que você pode alterar. Por exemplo, se você toca uma vez, ele reproduz. Se você toca um toque duplo, ele vai para a próxima faixa, e triplo ele vai para a faixa anterior. E aqui, esse você pode editar, manter pressionado eu deixo para mudar para o cancelamento de ruído e o som ambiente. Então, quando você clica e aperta, ele altera isso. Assim, uma coisa que me deixou um pouco decepcionado, entre aspas, foi essa questão, porque você não pode alterar esses 3. Eu queria alterar, poder fazer outras coisas com esses toques, mas são só essas aqui que estão pré-definidas. E outra coisa que eu estranhei foi isso, atender chamado, encerrar é um toque duplo, e manter pressionado é recusar. Às vezes eu clico uma vez já para atender, mas não é assim. Mas é algo que com o tempo você acostuma. Aqui tem um software de busca de fone de ouvido, é muito bom. Eu acabo que eu não utilizei muito, mas já vi algumas pessoas falando a respeito e é muito bom. E essa questão das configurações que você pode colocar aqui, para mim, é um dos principais, que é essa questão aqui do equalizador. Você pode alterar entre um modo do fone de ouvido, por exemplo, puxando para mais graves, mais agudos, algo mais nítido. Eu, particularmente, gosto de deixar no dinâmico, que ele vai alterando com o decorrer da música, isso é muito bom. Pode ter algumas outras opções, né? Aqui, o que eu falei, teste de ajuste de fone de ouvido, bem bacana.
e algumas outras coisinhas, né? Uns negócios que normalmente a gente não costuma utilizar bastante. Outra questão é que se você tira o fone do ouvido e deixa ele fora do seu ouvido, ele automaticamente pausa o que você está ouvindo. Então isso é muito bom, que economiza bateria e diversas vezes, por exemplo, eu estou no trabalho, alguém chega, eu preciso escutar, eu tiro do ouvido, ele pausa automaticamente. Ou seja, quando eu colocar de volta, ele já volta do lugar que eu parei. Isso é muito bom, porque você não perde nada. E é uma opção que você coloca os dois fones de ouvido e ele automaticamente vê se aquele tamanho de fone de ouvido tá dessa borrachinha, né? Se o tamanho da borrachinha tá bom ou tá vazando e te fala qual o tamanho ideal para você. Essa daqui é a borrachinha da aba. Essa daqui ela tem realmente uma abinha e essa daqui ela é reta. Então ela ainda dá uma resistência não tão boa quanto essa aqui, mas dá uma resistência, às vezes você não gosta, se incomoda, então pode trocar para essa daqui que ainda dá uma resistência sem ter essa aba para cima. Agora um teste do microfone dele. Como eu falei para vocês, ele é muito bom. Inclusive tem um cancelamento de ruído, então por exemplo, tanto para externo quanto para interno. Ou seja, às vezes você tá numa ligação, tá ventando, tá com muito barulho, ele cancela esses ruídos para focar apenas no barulho que você está produzindo. Inclusive, aqui no setup, se vocês quiserem ver o vídeo completo dele, vou estar deixando aí na descrição. Gravei recentemente um vídeo mostrando ponto a ponto dele. Até tirei o teclado aqui para mostrar para vocês esse fone de ouvido. E outro diferencial desse fone, agora inclusive estou usando ele para gravar o áudio, então fica aí de teste para vocês verem o que vocês acham. Outra coisa, ele funciona tanto para celular quanto para computador, eu utilizo ele de vez em quando. Uma coisa, ele também funciona para iPhone. Óbvio, não vai ter aquele software para mexer em diversas coisas, equalizador e tal, mas ele é muito bom. Esse fone aqui, para quem tem um celular da Samsung ou um ecossistema que seja, por exemplo, um notebook da Samsung, assim, perfeito. É nada a dizer, porque ele tem uma compatibilidade absurda. Você abre a caixinha, ele está conectado. Não precisa fazer nada, não precisa quebrar a cabeça. Abrir caixinha, já está conectado, ele funciona muito bem, tem uma integração perfeita, mas também funciona para quem tem iPhone. A qualidade do microfone vai ser a mesma, a qualidade do áudio vai ser a mesma. Só muda que não vai ter aquele software, né, para mexer, mas as configurações bases são as mesmas ali. Tocado às vezes para pular, uma vez para reproduzir, tudo vai ser mais ou menos a mesma coisa, só não tem o software. Para conectar ele no computador também é muito bom. Ele acaba que, assim, principalmente para celular, sabe? Mas se você precisar usar ele no computador também funciona bastante. Vai ter um áudio bom, às vezes para alguma videochamada, e ele é muito confortável. Você mal sente ele no ouvido. Alguns fones mais caros você acaba sentindo mais pesado, digamos assim, mas esse não, esse é um fone que você mal sente ele no ouvido. Ele é muito bom, não pesa nada, então para quem trabalha muito, fica muito tempo com fone de ouvido, isso é perfeito. Então, esse foi o vídeo, vim falar um pouco sobre esse fone, já tá um vídeo longo para os padrões aqui do canal. Mais uma vez, eu queria lembrar vocês para deixar aí o like, apoiar esse projeto, se inscrever no canal. Eu vou falar para vocês não vão se arrepender, eu garanto. Toda semana eu lanço vídeo novo, vou tentar manter 2 vídeos por semana, vou ver como é que vai ser a recepção de vocês. Mas enfim, o vídeo foi isso, falando um pouco sobre esse fone de ouvido. Podem deixar aí recomendações de coisas que vocês querem ver. Estou produzindo um vídeo a respeito agora de organização de fios, esse tipo de coisa. Então se é interessante para você esses conteúdos de tecnologia, de setup, se inscreve aí no canal. E enfim, foi ótimo estar aqui com vocês e tchau, tchau.